Graça e paz, igreja. Estamos aqui diante de mais um dia de estudo da Palavra de Deus, nossa quarta doutrinária, onde a gente reserva este momento para que possamos compartilhar acerca da Palavra de Deus para o nosso alimento e para o nosso crescimento também. Então vamos iniciar este momento orando e coloque diante do Senhor a sua vida para que possamos juntos desfrutar daquilo que Deus ele tem para nos ensinar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por este momento e colocar diante de Ti as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, através do Teu Espírito Santo, nos revela, nos faz compreender, Senhor, a Tua palavra para as nossas vidas, para a vida da Tua igreja, Senhor. E ilumina a nossa mente, o nosso coração, para que mais uma vez possamos aprender mais de Ti, Senhor. Aprender da Tua palavra que nos orienta em todo o tempo, Senhor, que nos fala de coisas do nosso presente momento e também de coisas futuras que ainda irão acontecer. Eu coloco diante de Ti a minha vida, a vida dos nossos irmãos, para que de fato possamos ser tocados pela Tua palavra, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus, assim te oramos, amém. Amém, irmãos. Então vamos dar continuidade no Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 15 até o versículo 28, e tem por título aqui este bloco do texto, a grande tribulação. E assim diz a palavra do Senhor: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Então, irmãos, aqui segue mais uma vez palavras de Jesus, que ele vem dando ali início desde o primeiro versículo do capítulo 24. Jesus aqui, ele saiu pela última vez ali do templo em Jerusalém, e ele explica ali, diante da pergunta dos discípulos, né, quando que haveria de acontecer a destruição, né, daquilo que Jesus já estava revelando para eles. Então Jesus, ele continua aqui falando acerca de coisas futuras que aconteceriam tanto próximo àquele período ali, como de fato foi a destruição de Jerusalém, como também coisas futuras a um longo prazo e que, se a gente for observar até os dias de hoje, aguardamos que venha se cumprir, que venha acontecer. Então era acerca disso que Jesus falava, de coisas futuras, coisas que ainda estariam por vir. E ele inicia aqui falando já da questão profética ali do profeta Daniel, que já havia predito coisas que aconteciam, que teriam acontecido e que haveriam de acontecer, né? Então Jesus, ele revela de fato que é uma profecia verdadeira, que estava se cumprindo sim, desde os tempos antigos. E Jesus aqui, quando ele fala dessa profecia acerca de que Daniel já havia
predito ali acerca do abominável da desolação, ele está falando ali de uma figura histórica ali de liderança, que seria o Epifânio ali, um grande líder naquela época que realmente profanou no templo, profanou ali diante do altar do Senhor, né? Colocou ali ofertas, sacrifícios impuros como porcos, levantou estátuas de falsos deuses e de fato desrespeitou completamente, né, o nosso Deus. Então Daniel falava acerca disso, que havia se cumprido, e Jesus relembra, como já havia acontecido no passado, que coisas como estas haveriam de se repetir, haveriam de acontecer. E, de fato, a gente sabe que aqui, bem próximo, anos depois do que Jesus aqui já havia dito acerca da destruição de Jerusalém, de fato aconteceu. Jerusalém, ela foi ali destruída, foi profanada ali o templo do Senhor pelos romanos, e os discípulos estavam muito atentos a essas palavras vindas da parte de Jesus, porque de fato eram coisas que fugiam do seu conhecimento e que Jesus revelava para cada um deles. E não é diferente nas nossas vidas no dia de hoje. Então, nestas palavras de Jesus, ele orienta, ele dá as suas orientações para que quando isso viesse a acontecer com eles estivessem preparados. Jesus orienta para que aqueles que estivessem diante dessa grande tribulação, grande dificuldade que haveria por sobreviver na vida deles, eles fugissem para os montes. Eles deixassem tudo ali, mesmo que estivessem trabalhando, não voltassem para suas casas. Fujam. Não voltem para trás, não voltem para suas casas para pegar nada. Então, esta é a orientação para que Jesus dá para aqueles que pudessem estar enfrentando essas coisas que estariam por vir. Fujam, não olhem para trás, não voltem. Também Jesus orienta para que se clame por misericórdia, orando, né, pelas mulheres grávidas, amamentando, que com certeza o nível de dificuldades delas para fugirem seria bem maior. Mas é isso que Jesus faz, é isso que Jesus orienta, para que fujam, para que não fiquem, porque tempos difíceis estariam por acontecer. Tempos estes nunca antes visto, e que nunca também seria visto à frente, né? Então, um momento de fato de grande tribulação, de grande dificuldade, tempos de calamidade, tempos de dores, tempos, assim como o Jane trouxe na semana passada, tempos que seriam ali apontados por sinais, fenômenos da natureza, a própria perseguição aos cristãos, vocês serão odiados, vocês serão perseguidos, né? Que o amor de muitos esfriaria, né? Pelo aumentar da iniquidade. Então, acerca de tudo isso, Jesus, ele orientou. Jesus, ele direcionou de que forma deveriam prosseguir diante dessa grande calamidade, diante desses tempos difíceis. Porém, Jesus também diz que este tempo seria abreviado. Mas abreviado por quê? Porque justamente teria um fim por conta dos escolhidos do Senhor. Não que os escolhidos do Senhor seriam livres desses momentos de tribulação, mas não, pelo contrário. Estes tempos seriam abreviados por amor mesmo que Deus ele tem na vida de cada um destes que pertencem a Ele. E que ainda que a palavra diga que muitos seriam enganados, né, por falsos cristos, falsos profetas, eles seriam ganhos, né? Aqueles que pertencem a Jesus, estes nenhum deles se perderão. Então, estas são as palavras de Jesus.
esse tempo de grande calamidade, de grande tribulação, seria abreviado por conta dos escolhidos. Não que não viesse a sofrer, mas que eles passariam por um tempo de grande tribulação, não maior do que pudesse suportar. Este tempo, de fato, será abreviado na vida deles. E Jesus, por fim, ele alerta acerca dos falsos cristos, dos falsos profetas, que surgiriam ali com o único propósito de confundir, de enganar os eleitos do Senhor. Mas claro que esses falsos cristos e falsos profetas, eles são muito limitados diante do poder e da glória que o verdadeiro Cristo e Senhor Jesus voltará, né? Aqui ele é comparado a um relâmpago, né? Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, queridos, diante de um texto tão complexo, eu diria assim, se de fato fôssemos detalhar versículo a versículo e nos aprofundar nesta palavra, a gente gastaria realmente um grande tempo, né, se aprofundando nesta mensagem. Mas de forma muito simples e muito clara, a gente consegue perceber aqui que Jesus ele fala de coisas futuras, que até se cumpriram parte deles aqui no período dos discípulos, mas coisas que ainda estariam por vir até nos nossos tempos atuais. Né? Jesus, ele falou, ele revelou esta palavra também para os nossos dias de hoje, acerca da grande tribulação. E a gente pode sim encontrar lições, aplicações diante desta palavra para as nossas vidas, principalmente nos dias de hoje, sabendo que o dia do Senhor, da vinda do Senhor, se aproxima e precisamos de fato estar atentos à sua volta. Assim como a palavra do Senhor diz que não vos enganeis com aqueles que possam surgir, ei-lo aqui ou ei-lo ali, o Cristo, não. Ele virá como um relâmpago. Todo olho verá, como a palavra do Senhor diz, todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Cristo irá voltar para buscar os seus e nós de fato devemos nos preparar para este momento. E podemos sim encontrar algumas lições, aplicações muito diretas diante desse texto. A primeira é que Jesus, ele sempre nos adverte. A palavra de Deus, ela está em todo o tempo, não só falando de coisas passadas, mas também de coisas presentes e futuras que irão acontecer. Então, a primeira lição que a gente pode aprender é que Jesus, ele sempre nos adverte, ele sempre nos orienta por meio da sua palavra. Ele sempre se revela aos seus. Assim como no versículo 25, o próprio Jesus disse: vede que vulo tenho predito. Então precisamos atentar, observar acerca de tudo aquilo que Jesus deixou aqui já revelado para os seus. Claro que nós não sabemos quando acontecerá a sua volta, mas sabemos que com certeza ela se cumprirá e precisamos estar preparados para este momento. De que forma? Atentando para a sua palavra. Porque sim, ele nos avisou, ele nos advertiu acerca de coisas que ainda estão por acontecer. A segunda lição que nós podemos aprender diante deste texto é que Jesus ele cumpre tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele prometeu, tudo aquilo que ele revela a nós e que irá acontecer se cumprirá. Assim foi na sua vinda, tornando-se homem, assim foi na sua morte, assim foi na sua ressurreição, e assim o será na sua volta, na sua segunda volta. Tudo que Jesus, ele predisse, ele nos advertiu, ele cumprirá. E em terceiro e último lugar, Jesus, ele voltará. E o que
De que maneira nós devemos nos portar? Nos preparando. O versículo 27 diz: assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, de fato, Jesus ele não nos deixa sem orientação. A palavra dele nos revela, e essa revelação, de fato, são para os seus. E que bom que, pela sua misericórdia, esta revelação alcançou as nossas vidas e hoje podemos enxergar. Então, ainda que a gente não saiba quando seja este dia, quando isso acontecerá, que nós de fato possamos estar preparados e atentos à palavra do Senhor, que em todo tempo nos adverte, que em todo tempo se cumpre e que em todo tempo só faz com que a gente se prepare cada vez mais, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a isso, e nós sabemos que ao estarmos de fato atentos a esta palavra, nós sim seremos salvos e aguardaremos com grande alegria a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Espírito Santo nos ajude, nos exorte, nos console, nos oriente, nos direcione, interceda por nós, que possamos estar atentos a tudo aquilo que Jesus nos deixou já como orientação, que de fato irá acontecer. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, e que você possa de fato passar o decorrer de toda essa semana refletindo nesta verdade que o Senhor Jesus deixa para cada um de nós. Que Deus te abençoe, que você tenha e receba a sua verdadeira paz em seu coração.